Você já usou dois pesos, duas medidas para falar de uma injustiça, não é? Um ditado super comum. Mas você parou para pensar se faz total sentido lógico? Eu mesmo comecei a pensar nisso, confesso que com uma pulga atrás da orelha. Vem comigo nessa investigação para a gente desvendar isso juntos. Primeiro básico, usamos o ditado quando vemos duas situações parecidas sendo tratadas de formas totalmente diferentes. Como no caso da loja, pessoa A quebra algo, paga. Pessoa B quebra a mesma coisa, não paga. A gente olha e diz, opa, dois pesos, duas medidas aqui. É nossa forma de enunciar uma parcialidade, a falta de um critério único. Mas aí começa a minha e talvez a sua dúvida. Se a situação base é a mesma, o ato quebrar algo, como podem existir dois pesos diferentes pela mesma situação? O peso a rigor deveria ser o padrão, a regra que teria que ser única? Comecei a pensar, será que uma logicamente se é correto a dizer não seria um peso e duas medidas? Ou seja, temos um padrão, o peso, mas ele foi aplicado de duas maneiras diferentes, as medidas, causando assim a injustiça. Olhando assim, parece que o ditado popular dois pesos, duas medidas tem uma redundância, talvez um pequeno problema lógico, não acha? Aí é que vem o pulo do gato da linguagem. O ditado não está falando do peso da situação em si, mas dos critérios diferentes que o julgador usa. Quando dizemos dois pesos, estamos acusando essa pessoa ou o sistema de operar com dois padrões internos distintos, mesmo para casos semelhantes. Por isso a frase completa dois pesos, duas medidas funciona como uma ênfase. É um pleonasmo, sim, uma redundância, mas ela serve para reforçar. Olha, os critérios foram diferentes, dois pesos, e claro, os resultados também foram diferentes, duas medidas. A força está na repetição da dualidade. Insistindo nessa análise, chegamos à peça que faltava, a chave para tudo fazer sentido. E foi o clique na minha cabeça durante essa reflexão. O ditado só funciona porque ele usa uma figura de linguagem específica. Ela omite uma parte essencial que todos nós entendemos pelo contexto. Sabe como se chama na língua portuguesa? Elipse. É uma figura de linguagem onde você tira uma palavra ou ideia que fica subentendida, que não precisa ser dita para fazer sentido. No nosso ditado, a elipse acontece porque ele limite justamente a menção ao ponto comum, a comparação base. Ela não diz situações que deveriam ser iguais aplicaram dois pesos e duas medidas. Ela pula essa parte. E por quê? Porque confia que nós, falantes, vamos entender essa comparação pelo contexto da conversa. Então aquela sensação que faltava algo na lógica inicial era porque o ditado é elíptico. Ele é conciso, direto ao ponto, justamente porque deixa essa parte implícita, uma ferramenta poderosa da nossa língua. Isso é demais, né? Saímos de uma dúvida sobre a lógica literal de dois pesos para a mesma situação, explorando uma metáfora dos critérios do julgador. E descobrimos que a chave está na elipse, essa figura de linguagem que torna o ditado tão eficiente ao omitir o ponto comum que todos entendemos. Dois pesos, duas medidas segue firme como nossa denúncia contra a imparcialidade. Agora, além de sentir a injustiça, a gente entende o mecanismo linguístico por trás. E fica o aprendizado. A língua é cheia dessas mágicas que funcionam pelo contexto. Mas na vida real, que a gente busque sempre a clareza e a justiça. Um único peso, uma única medida, sem elipse na hora da equidade. Você conhecia a elipse? O que achou dessa análise? Deixe seu comentário, curta se você aprendeu algo novo e compartilhe essa descoberta. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!